Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Dia 807 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Continuando aqui no livro de Judas, depois dele ter aí dado exemplos repugnantes de pessoas que andaram sem Deus e andaram por caminhos tortuosos como Caim, erraram por ganância como Balaão, se revoltaram contra homens de Deus como Corá. Agora ele fala de uma pessoa, que inclusive é o segundo herói da fé, segundo Hebreus capítulo 11, que é Enoque. Olha o que ele fala aqui no versículo 14. Que lindo, gente, olha só. Vamos conhecer um pouquinho de Enoque. Versículo 14 diz assim: foi Enoque da sétima geração a partir de Adão, a quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Está falando desses homens repugnantes que se infiltraram na igreja, distorcendo a graça, fazendo com que a libertinagem imperasse ali, justificando através da graça, de uma pregação distorcida sobre a graça de Deus. Ele fala assim: olha o que Enoque profetizou a respeito desses homens. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticam ou que praticaram, e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros, ou seja, zero autorresponsabilidade, zero arrependimento, zero reconhecimento dos seus erros. Olha aí, eles seguem os seus próprios maus desejos e vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Olha aí, pessoas que são levadas pelos seus instintos selvagens, como ele mesmo fala um pouquinho atrás. A gente já passou por esse versículo. E fala aqui que Enoque profetizou. Olha que interessante, né? A gente não tem muitas informações sobre a vida de Enoque, né? Se você quiser, vai lá no livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 18, fala um pouco sobre Enoque, mas aqui traz algumas informações interessantes. Olha, Enoque foi um profeta. Ele andou com Deus, né, conforme a gente entende lá em Gênesis. Ele teve muita comunhão com Deus, a ponto de ter vivido 365 anos, e quando ele completou essa idade, Deus o levou. Ele não morreu a primeira morte, ou seja, ele foi levado, ele foi arrebatado para ficar pertinho de Deus. Olha como Deus amava Enoque, a ponto de colocar ele como o segundo herói da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Né? O primeiro é Abel, que fez uma oferta maravilhosa. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de Enoque. Quando a gente vai lá atrás, a gente entende, né? Aqui já diz que Enoque foi da sétima geração. Aí você fala, poxa, então foram 7 gerações só de Adão até Enoque, então não tinha muita gente? Tinha. Porque se você for analisar ali em Gênesis 5, fala que Adão viveu 930 anos e ele teve, né? Ali fala que ele teve 7, ali vai da linhagem de 7, né? Porque Abel já tinha morrido e Caim foi, né? Foi o que foi. Então ele gerou 7, depois gerou muitos outros filhos e filhas. Então os homens, os casais naquele tempo, Deus deu a orientação, o direcionamento, crescer e multiplicar. Então era muito filho, gente, era muito filho. Eu não sei quantos, né? Mas eu creio que era mais de 20, 30. Era muito filho. Os homens viviam muito, as mulheres viviam muito. O tempo de fertilidade das mulheres era muito maior, né? Você vê inclusive o exemplo aí de Sara, depois de muito tempo, né? Com 90 anos engravidando. Enfim, a gente entende que foram muitos filhos e filhas que foram gerados a partir ali de Adão, de Sete, depois
até Enoque, né, na 7ª geração, a terra já estava muito povoada. Tinha muita gente, mas muita gente mesmo, é só fazer as contas. Tá? Imagina cada pessoa que nascesse, né, naquela época. Logicamente, você teria que ter casamento entre irmãos só depois que isso foi proibido, né? Mas naquela época era necessário que isso acontecesse. Mas olha só, outra coisa interessante em relação a Enoque. Enoque foi filho de Jared. Jared foi o segundo homem que viveu com mais longevidade relatado na Bíblia. Ele viveu 962 anos, ou seja, Jared foi um cara abençoado. Gerou Enoque. Enoque, inclusive, ele foi arrebatado, mas aos 65 anos ele gerou Matusalém, que viveu 969 anos. O filho de Enoque foi o mais longevo de toda a existência humana, pelo menos conforme a Bíblia nos traz aqui, 969 anos. E outra coisa interessante, ele foi bisavô de Noé, porque Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Matusalém gerou Lameque, que viveu 777 anos, e olha que interessante, 5 anos antes do dilúvio, eu fiz uma conta aqui, o dilúvio ele teria 782 anos, mas ele com 777 anos ele morreu, né? Deus levou ele para perto também, né? Morreu, né? E foi para estar com Deus, lógico, né? Dormindo, não como Enoque, mas ele faleceu. Ou seja, Deus amava tanto a Lameque que deixou ele viver 777 anos e 5 anos depois veio o dilúvio. E Noé foi essa pessoa que foi usada, né? Engraçado que lá em Gênesis 5 diz também que Lameque gerou Noé e diz que este filho traria descanso para a terra, porque a terra estava muito corrompida, a terra estava muito desgastada, né? Os homens estavam fazendo coisas terríveis, como fala aqui, né? Enoque falou assim, ó, o Senhor virá com muitos dos seus anjos para julgar a todos, ele virá a fim de condenar todos que não querem saber de Deus, ou seja, estava generalizado. Então, quando Enoque trouxe essa mensagem de que Deus ia trazer esse julgamento, foi antes do dilúvio. Então não se sabe aqui se ele estava falando sobre o dilúvio ou sobre o fim dos tempos que vai vir. Eu creio que provavelmente ele estava falando sobre as duas coisas, né? Então foi uma revelação que Deus deu para Enoque e ele trouxe essa profecia. Mas será que as pessoas se importaram com essa profecia? Bom, pelo menos Lameque, sim, né? Lameque, que viveu 777 anos. Eu creio que Matusalém também, sim, filho de Enoque, né? Que viveu 969 anos. Lógico que a longevidade a gente nos indica que foi uma pessoa que honrou o Pai, que obedeceu os mandamentos de Deus. Por isso, talvez que Noé fizesse parte dessa linha geracional de pessoas obedientes, que veio de Adão, Sete, né? Que a gente sabe que através dessa linha veio primeiro a oração, primeiro o louvor a Deus e etc. E isso foi passado de geração em geração até Noé. Então, eu quis trazer aqui alguns fatos interessantes sobre Enoque, mas o mais importante desses 3 versículos que a gente leu aqui é que a gente esteja atento, porque nós podemos estar com Deus, nós podemos estar em oração, podemos estar na igreja, mas nós nunca podemos nos desviar dos direcionamentos de Deus e começar a resmungar e começar a proferir palavras contra Deus ou começar a deixar os nossos desejos carnais, os instintos selvagens nos guiar. Gente, é uma luta constante. E se a gente não estiver alimentando o espírito,
nós vamos cair. Ninguém aqui é um super-homem. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo. Não podemos nos achar autossuficientes, né? Temos sim que nos analisar frequentemente, né? Temos sim que examinar os nossos corações enganosos frequentemente, porque o tempo inteiro o inimigo vai tentar trazer essas pessoas que vão distorcer pregações, que vão distorcer conceitos e princípios de Deus, assim como Judas está falando claramente aqui. Cuidado, porque a graça de Deus sim, ela existe, mas cuidado para não distorcer a graça de Deus e fazer com que essa graça faça você justificar uma libertinagem na sua vida, com que você justifique os seus pecados, principalmente imoralidades sexuais, ganância. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, por estes exemplos de Enoque, Pai. Obrigado, Senhor, por Judas ter nos dado, Pai, esta palavra, o Senhor ter usado a vida dele, Senhor, um irmão de Jesus, irmão de Tiago. Pai, muito obrigado, Pai, que nós estejamos vigiando e orando. Pai amado, Senhor Deus, que sejamos, Pai, assim como Abel, assim como Enoque, assim como Noé, Abraão, Senhor, verdadeiros heróis da fé, que possamos nos manter firmes, Pai, contigo, Senhor, não nos deixa desviar, Pai, não nos deixa, Pai, e todas as vezes que nós cairmos, que o Senhor venha e nos levante, Papai, pois é pela Tua força, é pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor, obrigado, Jesus. Recebemos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e nos conduz a um caminho que agrade ao Pai. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.